Olá, que maravilha ter a companhia de quem busca entender a fundo os mistérios do nosso idioma. As portas estão abertas para mais uma jornada de conhecimento. O grande objetivo de hoje é desmistificar de uma vez por todas aquelas complexas regras de pronúncia e divisão silábica da língua portuguesa. A ideia é pegar o que muitas vezes parece um imenso quebra-cabeça e transformar em algo totalmente lógico, cristalino e muito fascinante. Para começar a montar esse quebra-cabeça, temos aqui duas palavras extremamente comuns. De um lado, a palavra país, com acento agudo. Do outro, paz, sem acento. Um único e minúsculo sinal gráfico tem o poder de mudar completamente o DNA fonético e o significado dessas palavras. É literalmente a diferença entre o território de uma nação inteira e os responsáveis por uma criança. Mas por que será que isso acontece com tanta clareza na hora da fala? Bom, vamos mergulhar nisso. O segredo de tudo mora na separação silábica. A palavra país funciona como um hiato, que é uma estrutura onde a letra I ganha força com o acento e se separa completamente da letra A. Por outro lado, a palavra paz forma o que a gente chama de ditongo, onde as duas vogais permanecem ali bem juntinhas, conectadas na mesma sílaba. Entender essa mecânica de separação e união é o primeiríssimo passo para o domínio da pronúncia correta. O nosso roteiro de hoje passa por 5 pontos principais: o caso país versus paz, os tipos de encontros vocálicos, os tipos de encontros consonantais, o segredo dos dígrafos e, por fim, a regra de ouro. Ponto número 1. Tipos de encontros vocálicos. Para facilitar muito a compreensão de como essas vogais interagem, é super útil pensar nas letras como pessoas habitando uma mesma casa. Analisando como elas dividem esse espaço, fica muito fácil identificar quem é quem. Um ditongo acontece quando uma vogal e uma semivogal decidem ser aquelas colegas de quarto inseparáveis, vivendo juntas na mesma sílaba. Dá para notar isso perfeitamente na palavra mãe, ou em peixe. Já o tritongo é quando a gente tem 3 colegas de quarto dividindo rigorosamente o mesmo espaço silábico, uma sequência inquebrável de semivogal, vogal e outra semivogal. É exatamente o que se ouve ao pronunciar Paraguai. Mas a convivência nem sempre resulta em união, né? E quando é preciso separar as coisas, entra em cena o hiato. Um hiato consiste em uma sequência de 2 vogais que, na hora da divisão silábica, acabam isoladas em sílabas totalmente distintas. Elas passam a ser só vizinhas, mas de quartos separados. Essa separação exige da nossa voz uma pausa muito clara, reproduzindo sons isolados. Fica super nítido na palavra saúde, ou em piada, e também em baú. Reparem como a voz demarca cada vogal lá no seu próprio espaço territorial. Isso ilustra brilhantemente o contraste rigoroso entre as regras. O ditongo obedece à regra da mesma sílaba, como a gente viu em mãe. O tritongo segue o mesmo caminho da união silábica, visível em saguão. Já o hiato decreta a regra das sílabas separadas, rompendo os laços de vez, como na palavra coelho. Ter essa imagem mental bem definida é o tipo de coisa que poupa horas e horas de incertezas na hora de escrever. Agora que o comportamento das vogais está mapeado, surge uma pergunta excelente. O que exatamente acontece quando são as consoantes que colidem umas com as outras dentro de uma palavra? Será que a dinâmica de colegas de quarto se mantém? Ponto número 2. Tipos de encontros consonantais. Os encontros consonantais acontecem quando 2 ou mais consoantes decidem se agrupar sem nenhuma vogal ali no meio para suavizar a transição. O detalhe crucial a ser memorizado aqui é que nesse agrupamento cada consoante mantém o seu som original de forma perfeitamente audível. O primeiro caminho é o encontro perfeito ou puro. Nesse cenário, as consoantes são colegas de quarto exemplares e ficam firmes na mesma sílaba. Geralmente, essa harmonia fonética acontece quando a segunda consoante do grupo é um L ou um R. A gente consegue escutar o C e o L se misturando com perfeição na palavra cliente, ou em combinações como treino, pluma e cravo. A fala flui unida e contínua. Em contraste direto a isso, existe o encontro imperfeito, também conhecido como disjunto. Aqui, a convivência falha e as consoantes precisam ser separadas na hora da divisão, tornando-se vizinhas de sílabas diferentes. Isso gera um pequeno degrau, uma quebra muito nítida na hora da pronúncia. Exemplos clássicos incluem advogado, ritmo, absoluto e apto. É impressionante notar a ruptura fonética pesada na palavra ritmo, onde o T e o M rompem completamente a convivência em sílabas distintas. Até agora, a regra fonética foi muito transparente. A gente visualiza as letras e escuta todas elas, seja morando juntas ou separadas. Mas, e quando as letras decidem se camuflar?
e quando duas delas juntas produzem apenas um único som. Como decifrar essa espécie de ilusão sonora? Ponto número 3. O segredo dos dígrafos. Olha, o que é realmente fascinante aqui é que o dígrafo é um fenômeno onde duas letras unem suas forças como num passe de mágica para representar um único som unificado. Elas mudam de forma e desafiam a nossa audição. No encontro consonantal da palavra prato, percebe-se nitidamente que o ouvido capta o som do P seguido pelo som do R. Cada batida está lá. Contudo, no dígrafo da palavra carro, visualizamos duas letras R, mas os nossos ouvidos processam apenas um único e contínuo som consonantal. São duas letras operando com uma só voz. Os dígrafos se dividem em grupos bem importantes. Nos dígrafos consonantais, formações como o X na palavra chave ou o NH em ninho fundem-se perfeitamente. Porém, existe uma regrinha ortográfica traiçoeira e muito específica para combinações como RR e SS, encontradas em palavras como carro e pássaro. Apesar de representarem um som único para o ouvido, a regra exige que essas letras sempre se separem rigorosamente na hora da divisão silábica. Elas nunca podem ficar na mesma sílaba. Além disso, a complexidade aumenta de um jeito bem interessante com os dígrafos vocálicos. Nessas estruturas, uma vogal vem acompanhada das letras M ou N dentro da mesma sílaba. O detalhe fundamental, o pulo do gato, é que esse M ou N não atua como uma consoante tradicional marcando uma batida forte. A função deles é puramente nasalizar o som da vogal anterior. Isso resulta nos sons integrados de an em tampa, em tempo e in em limpo. Escrevem-se duas letras, claro, mas a pronúncia entrega apenas uma vibração nasal unificada. Vamos então avançar para amarrar todas essas peças no nosso ponto número 5, a regra de ouro. Então, o ponto crucial é justamente a resposta ao enigma lá do início da nossa explicação. A palavra país sofre a separação silábica unicamente porque a sua estrutura é um autêntico hiato. O I tônico tem a sua independência. Em contrapartida, a palavra paz sobrevive unida porque forma um ditongo coeso, mantendo vogal e semivogal lado a lado. O segredo final fica cristalino. Quem tem o domínio sobre o funcionamento dos sons de uma palavra automaticamente domina as regras de separação de sílabas e toda a ortografia do idioma. Para encerrar esta nossa jornada, fica uma reflexão que muda a perspectiva. Regras fonéticas invisíveis governam secretamente tudo o que é falado. Absorver essas engrenagens mecânicas vai muito além de apenas passar numa prova de gramática. Trata-se de conseguir decodificar o português na sua essência mais profunda, permitindo que qualquer pessoa transforme incertezas em uma leitura e uma escrita incrivelmente precisas. Quando se começa a enxergar as regras por trás dos sons, a gente percebe que não existe magia arbitrária na língua, mas sim uma belíssima engenharia esperando para ser apreciada. Até a próxima!